Saudações, Demoli! Este trabalho surgiu a partir da iniciativa Desafio Ritualístico Capitular, promovida pelo Supremo Conselho Demoli Brasil. Com isso, tivemos a ideia de fazer uma progressão intelectual a respeito dos baluartes da Ordem Demoli, um vídeo que serve tanto como repositório de conhecimento para os irmãos iniciáticos, quanto uma maneira de documentar esse concentrado de conhecimento, mantendo a chama acesa no coração de cada Demoli. A proposta é, primeiramente, entrevistar pessoas de nossa cidade e questioná-las sobre o que pensam do nosso baluarte. Em seguida, iremos promover um debate entre demolês e uma figura de autoridade no assunto, que apesar de não fazer parte da ordem, certamente tem coisas interessantes a dizer. Por fim, iremos apresentar um estudo reflexivo sobre a perspectiva de um demolê. Então, vamos lá. Liberdade religiosa. Definiria liberdade religiosa. Eu defendo a liberdade religiosa como a liberdade que todo ser humano tem de crer no ente supremo, no ente superior. Entendeu? Independente dele ser evangélico, ser católico, de matrizes afrodescendentes, entendeu? Para mim, todos eles têm a total liberdade. A única liberdade que realmente me incomoda é quando alguém chega para mim e diz: o único e verdadeiro Deus é o meu. Sim. O de vocês é falso. Esse aí eu quero distância dele, porque não existe liberdade para ele. Entendeu? Ele quer liberdade, mas não dá liberdade de você raciocinar. E o senhor acha importante para um país ter uma liberdade religiosa? Perfeitamente, perfeitamente. Por quê? Qualquer país tem que ter a sua liberdade religiosa. Você tem que ter o direito de escolher a sua fé religiosa, escolher o que você quer como fé religiosa e praticá-la, desde que pratique com a intenção de tornar feliz a humanidade com mais apoio, com mais força e tudo mais. Entendeu? Da mesma maneira que eu estou usando uma camisa branca, você está usando uma camisa azul, é a liberdade de escolha que nós temos. Sim. Tá? E o senhor acha que a liberdade religiosa hoje está ameaçada? Sim, em todos os sentidos. Concordo plenamente. Você, infelizmente, por causa da polarização política, eles estão invadindo igrejas, invadindo catedrais evangélicas e centros de umbanda e candomblé por aí afora, entendeu? Porque não, ele não apoia o meu candidato, e aí isso é o mal para todos nós. E o que você acha que melhor combateria essas ameaças? Que eu acho que o melhor combateria essas ameaças é que se o povo tivesse uma cultura, e uma cultura sem polarização, tivesse realmente aquela de não sou eu que vou fazer sua cabeça, nem você vai fazer minha cabeça, eu apresento a minha verdade, você apresenta a sua, na verdade que eu acredito, e você acredita na sua. Da mesma maneira que você vai respeitar a minha verdade, eu vou respeitar a sua. Então nós vamos seguir em frente. Só que infelizmente hoje, e aí eu posso falar, porque no alto dos meus 70 anos eu posso falar isso muito bem, nós temos uma juventude que está sendo muito manipulada. Manipulada sem saber o porquê. Pura e simplesmente é porque, não, eu sou contra. Mas você é contra por quê? Porque eu sou contra. Sim. Entendeu? Eu sou muito a favor de que você é contra, sim. Por que você é contra? Por causa disso, assim. Eu sou a favor por esse motivo. Sim. Tá? Saber dizer o porquê é importante. É lógico. Não é só, eu sou contra porque sou contra. Isso não é válido. Isso para mim não traz um fundamento. Bom, liberdade religiosa acaba sendo um conceito bastante amplo e que ele tem a origem, não tem como falar ele fora do contexto, nas transformações que aconteceram na passagem da Idade Moderna para a Idade, aliás, da Idade Média para a Idade Moderna. A gente tinha no mundo ocidental
E também, a gente pode falar assim, globalmente, cenários em que as formas religiosas estavam profundamente ligadas às formas civis de governo, né? No Ocidente, por exemplo, na Europa, nas Américas, a gente tinha estados teocráticos ali na Idade Média, né? Os reinos, os condados, os ducados, nos quais a autoridade desses governantes era legitimada pelo poder religioso. Então, todo rei era considerado de fato um soberano legítimo, ele tinha esse direito de governar conforme o sacerdote, conforme o poder religioso dissesse: ó, essa família é uma família ungida por Deus. Essa família tem o direito de governar. Você pode ver que as coroações eram sempre feitas por bispos. Só que o que acontece? À medida em que a sociedade vai se transformando, ela vai deixando de ser rural e vai se transformando em uma sociedade urbana, essas formas de governo começam a ficar cada vez mais frágeis, né? E elas vão sendo substituídas progressivamente por repúblicas, né? E esse processo muitas vezes vai acontecer de uma maneira muito violenta, né? Incluindo aí a decapitação desses reis. E enquanto isso estava acontecendo, houve transformações de natureza religiosa. E especialmente a mais importante delas foi a Reforma Protestante, que aconteceu no século XV para o século XVI, né? Especialmente começando ali na Alemanha, alguns focos nas Ilhas Britânicas, e isso vai se espalhando. Essas novas formas de religiosidade, elas representavam uma ruptura com o cristianismo tradicional, porque não havia a presença, especialmente nas formas luteranas, calvinistas, né? Era um cristianismo sem a presença de um sacerdote. Você tem um pastor, que é um pregador, um preacher, uma pessoa que está responsabilizada pelo ensino da comunidade, assim como é um rabino judeu, mas ele não desempenha uma função sacerdotal, porque essa nova forma de cristianismo acreditava que essa função sacerdotal ela é exercida por todos os cristãos, por todas as pessoas. E aí essa nova forma de praticar o cristianismo começa cada vez mais a ser marginalizada, sobretudo nos países que ainda mantinham formas em que o catolicismo era ligado aos governos, né? E isso é importante da gente entender, porque naquela realidade, vamos supor, na França, por exemplo, que é um exemplo que eu domino bastante, né? Você tinha o rei sendo católico e legitimado pelo povo católico, e as pessoas que não eram católicas, os imigrantes judeus que vinham dos movimentos migratórios do Oriente, né, da Europa Oriental, para a França, esses protestantes que eles chamavam de huguenotes, lá regionalmente na França, essas pessoas de outras formas de religiosidade, elas não tinham os mesmos direitos dentro do país. Então, elas não podiam se casar, elas não podiam batizar seus filhos, elas não tinham direito à sepultura nos lugares normais, elas precisavam ser sepultadas em cemitérios menores e mais distantes e mais caros, elas tinham que pagar mais impostos ao Estado, então elas tinham toda uma série de interditos, de dificuldades de sobreviver, né? Elas não podiam desempenhar certas funções, eles não podiam ser professores, eles não podiam ser oficiais do governo público, eles não podiam ser policiais ou membros do exército. Tinha um monte de interditos. O Estado tratava essas pessoas que praticavam outras formas de religião como cidadãos de segunda classe, né? E aí, no meio desse cenário de desigualdade religiosa, em que a humanidade do Ocidente, a humanidade europeia, começa a conviver com várias religiões dentro de um mesmo país, dentro de um mesmo reino, e ela não sabe o que fazer com esses montes de religiões, essa primeira resposta é uma resposta de segregação, uma resposta de separação, de divisão. Você vai ver, por exemplo, em Portugal, no qual as práticas do judaísmo eram proibidas, e os judeus fingiam que tinham se convertido ao cristianismo, e eles guardavam os objetos, os candelabros, as taças, os pratos para poder fazer a prática judaica dentro da gaveta da mesa, assim. Então, se chegasse alguém, eles escondiam tudo e fingiam que não estavam celebrando o culto na forma judaica, na forma tradicional do seu povo. E aí, nesse cenário de segregação, alguns pensadores, alguns líderes religiosos começam a imaginar uma possibilidade filosófica estatal de fixar essa liberdade para garantir o direito da liberdade de culto. Isso é uma coisa relativamente recente, não tem nem 300 anos que a gente começa a ter filósofos, teóricos, intelectuais falando assim: a gente deveria ter uma lei que impede o governo de proibir as pessoas de ter sua própria crença. Talvez, e na minha opinião, assim, como estudioso da área, o país mais importante para essa noção ficar realmente fixa na mentalidade do mundo contemporâneo tenha sido os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, originalmente, ele era um conjunto de 13 mini paizinhos, 13 colônias,
que ficavam na costa leste, né? Eu sempre confundo. Na costa leste dos Estados Unidos, onde tem ali a Flórida, Nova York, Massachusetts é o primeiro lá em cima, né? E a Flórida é o último lá embaixo. Você tem aquela faixa costeira dos Estados Unidos, onde tinham se instalado 13 tipos diferentes de povos vindos da Europa, especialmente da Inglaterra, mas também a gente sabe que tinha lá holandeses, dinamarqueses e alemães. Todos esses grupos que vieram para a América, eles vieram só principalmente com um motivo. O motivo de estabelecer um lugar para poder morar onde não houvesse mais perseguição religiosa. Cada uma das 13 colônias originais americanas era ligada a um tipo de religião diferente, um tipo de cristianismo diferente. Vocês sabem que a gente tem várias denominações protestantes hoje, né? A gente tem os batistas, os presbiterianos, os metodistas, né? Tem vários tipos de... os calvinistas, os arminianos, os luteranos, os anglicanos, os episcopais, vários tipos diferentes de denominações protestantes. Naquele tempo, essas 13 colônias dos Estados Unidos, cada uma delas era ligada a uma dessas denominações diferentes. Porque esses povos sofriam lá na Europa, em países que não aceitavam essas formas, onde eles não tinham acesso aos mesmos direitos civis. E aí, quando eles fundam esse novo país na América, uma das primeiras noções que dá a identidade de povo dos Estados Unidos era essa, de que aqui ninguém vai atrapalhar a liberdade de culto de ninguém. Aqui o cidadão vai ter uma liberdade religiosa que está acima do poder do governo. O poder do governo não é maior do que a liberdade do cidadão de escolher aquilo na qual ele pode acreditar. E depois eles têm uma guerra de independência, né, no finalzinho do século XVIII, contra a coroa britânica, e aí assinam com a independência a Constituição americana. E essa Constituição garante justamente essa liberdade de culto. Nesse sentido, a liberdade religiosa acaba sendo um dos direitos humanos mais recentes, que foi, entre aspas, inventado, e que ele nasce da possibilidade de viabilizar que os governos não possam atrapalhar a vida de um cidadão porque ele não acredita nas mesmas coisas que o governo. Você vai ver na Idade Antiga perseguições religiosas muito severas, né? Jesus Cristo, na Escritura Sagrada, ele foi perseguido justamente porque ele tinha uma forma de culto, uma forma doutrinária diferente do status quo hebreu. Então, os sacerdotes hebreus perseguem ele, dizem que ele é um agitador político e entregam para a autoridade romana. A autoridade romana o sacrifica porque ele realmente era uma pessoa perigosa, com um movimento muito grande atrás dele. Mas o motivo real pelo qual ele é perseguido era justamente por intolerância religiosa, porque ele propunha um novo tipo de sentimento religioso que era diferente, de alguma maneira ameaçava a ideia de hegemonia religiosa da comunidade dos fariseus, né, que tinham o controle da caça sacerdotal de Israel, na província romana da Judéia, no século I. Aí você vai ver depois, 2 séculos em seguida, os cristãos sendo perseguidos pelos romanos porque eles se recusavam a prestar culto considerando a religião romana, que tratava o imperador como um deus, que oferecia sacrifícios ao imperador, prestava veneração, construía templos à figura dos imperadores. Os cristãos se recusavam a fazer isso porque ia contra os seus dogmas religiosos, e aí eles eram jogados no circo para os leões devorarem. E você vai ver durante a Idade Média, depois os cristãos saindo da posição de perseguidos e indo em cidades de surpresa passar mulheres e crianças a fio de espada, porque eles eram islâmicos. Então, a intolerância religiosa e a dificuldade do ser humano em lidar com as crenças uns dos outros é um problema muito sério que acomete as nossas sociedades desde que o ser humano existe. Faz parte do que é ser humano ser intolerante, ser problemático. Então, a liberdade religiosa ela vem como um direito, mas que também é uma responsabilidade de cada um de nós, porque você não só usufrui desse direito de acreditar no que você quiser, mas além de usufruir desse direito, você tem a responsabilidade de garantir que as outras pessoas também possam acreditar naquilo que elas creem, e mesmo que seja diferente do de você. É um dever, Você não né? consegue. Um É dever um dever. cidadão. Ele é um elemento, né? Na nossa ordem a gente chama a liberdade religiosa de um baluarte. A palavra baluarte representa um castelo, né? Um lugar de defesa, uma fortaleza, uma cidadela. E é nesse sentido, você se protege nela, você entra e as pessoas não podem te atacar dentro desse baluarte, mas um baluarte ele serve para ser defendido. Então você está lá justamente para poder ser um tripulante, ser um soldado nesse baluarte. E se alguém vier atacá-lo, você está lá para poder defendê-lo, para poder
como um soldado dentro de uma fortaleza, ele não vai ficar escondido atrás da parede, ele vai ativamente atacar também, né? Vai defender, não É, deixar que as outras pessoas ataquem o castelo, né? é como Eu acho que hoje a gente tem um pouco mais do que já teve. Mas, no geral, o Brasil é um dos países mais religiosamente intolerantes do mundo, né? Não é de fato no sentido absoluto, né? Você vai ter lugares em que, de fato, a prática religiosa não só é proibida, como punida. Isso não é o caso aqui. Mas, apesar de a gente ter leis que, de alguma maneira, são bastante avançadas no sentido da garantia das liberdades, especialmente a liberdade de culto, que a gente está falando agora, você tem também que a gente não cumpre as leis. Quando eu estava falando sobre essas questões a respeito das religiões de matriz africana, eu estava justamente falando sobre esse fato de que nós já temos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais também, né, no ordenamento jurídico como um todo, entendimentos jurisprudenciais, leis estaduais, leis municipais, várias coisas que nos protegem no sentido de ter liberdade de culto. Mas na prática a gente tem essa liberdade de culto? Não tem. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu tenho pouco mais de 30 anos, né? E eu cresci numa cidade em que provavelmente existiam casas ou manifestações de religiões de matriz africana, mas eu levei mais de 20 anos para descobrir que existiam. Isso porque os praticantes dessas religiões tinham que ficar escondidos. As pessoas consideravam de uma maneira maligna as práticas deles, e aí as casas eram sempre muito discretas, era fechado, não tinha placa avisando. Quando alguém sabia que ali funcionava uma casa de culto, um centro, né, um terreiro, como quer que possa se chamar conforme o lugar ou a espécie da religião, esses lugares a pessoa sabia e falava que não tinha nada, ou não contava para ninguém, ou se você perguntava assim, mãe, o que é isso aqui? Ah, não é nada não. Entende? Há um tabu cultural, dependendo de para onde a gente vai, isso sobretudo concentrado ali no sul e no sudeste, né? Alguns estados, por exemplo, Rio de Janeiro, é mais tranquilo em relação a isso. A Bahia também, os estados mais litorâneos, onde justamente essas religiões são mais fortes, né, elas são também mais protegidas. Mas quando você vai entrando para o interior, que a gente brinca que é o Brasil profundo, isso vai virando cada vez mais tabu. Eu já trabalhei uma época no Poder Legislativo Municipal em Juiz de Fora. E eu presenciei, acompanhei uma saga dos membros de um terreiro, porque a chefe da casa, a presidente do grupo, faleceu. E o lugar onde eles se reuniam era de propriedade dela. E aí os filhos dela, que não eram praticantes daquela religião, eram protestantes, decidiram tomar deles a casa. Mas aquele centro já se reunia há mais de, sei lá, 70 anos, 90 anos. Era muito antigo, muito tradicional. E aí eles entraram na prefeitura, na justiça, para poder tentar, de alguma maneira, ou garantir o seu direito de continuar cultuando onde sempre eles cultuaram, inclusive sendo uma vontade manifesta da antiga dona que morreu, ou então receberem de alguma maneira o amparo do poder público para poder ter um outro lugar onde eles pudessem se reunir. Cara, e foi assim, uma jornada de indiferença. E não só indiferença de pessoas só fechando a porta falando, não, não vou ajudar. Pessoas atacando também, tipo, não, então tá acontecendo isso, vocês merecem, vocês vão poder se reunir, vocês não podem trabalhar aqui, não, agora que vai fechar mesmo, não sei o quê, tipo, não só ignorando, mas também decidindo atrapalhar a questão, sabe? E isso é, de alguma maneira, endêmico. Não é uma coisa que é uma história que cada pessoa tem para contar. Você vai ver isso de fato acontecendo em todo lugar. Né? Eu tive a oportunidade de acompanhar a pesquisa de mestrado de um irmão nosso, Demolei, do estado de São Paulo, que ele pesquisou justamente os vereadores que tinham maioria evangélica na Câmara Municipal da cidade dele, que eles estavam criando um complexo de leis, um pacote de leis que cada uma delas atrapalhava um aspecto do culto dessas religiões, impedindo eles de terem as casas, porque precisar de ter um alvará, e aí a maior parte era pobre, não ia conseguir ter esse tipo de alvará, outros que queriam impedir as modalidades de cultos sacrificiais, e aí a pesquisa desse nosso irmão era na área de sociologia da história, era no sentido de investigar os cultos e mostrar que os projetos de lei eram inconstitucionais, porque eles estavam tratando de coisas que feriam, de fato, e de maneira fundamental, a liberdade de crença. E você vê isso em todo lugar. Então, eu acho que, assim,
o estado que o Brasil tem hoje, não só nessa área, mas em muitas, é muito paradoxal. Porque a gente tem um aparato legal que é considerado pelos juristas, pelos estudiosos da ciência do direito, um aparato legal bastante avançado. A gente garante no Brasil, por exemplo, hoje, que a gente tem a liberdade de culto ampla e irrestrita, mas na prática a gente tem religiões que são representadas no governo e essas religiões é que ditam e ganham privilégios. A gente vai ter os líderes dessas religiões recebendo dinheiro ou sendo convidados para viagens internacionais, enquanto os representantes de outras formas religiosas são proscritos, são deixados de lado. E aí eu acho que o problema nisso não é governamental. Porque se a gente tem um aparato legal que é moderno e que garante esses direitos, não é o governo que tem que botar a polícia na casa do pessoal para garantir que eles vão de fato exercer suas religiões. O problema é da população. A população que não se importa com as regras, com essas noções. Eu acho, se vocês me permitirem, assim, só desviar um pouco o enquadramento da questão e da conversa, eu acho que isso tem muito a ver com a maneira como a gente trata com a educação. Porque se a educação de base, de alguma maneira, forma o cidadão brasileiro para poder ter esses valores nacionais na cabeça, entender que a gente tem essa riqueza religiosa, que a gente tem várias diferenças de culto e que todas elas são igualmente legítimas, todas elas têm o direito de subsistir, ele vai virar um adulto que não vai ser intolerante, né? Ou não vai tolerar a intolerância. Que é isso que a gente estava debatendo na pergunta anterior, que a liberdade religiosa não é só um direito, mas também o dever de proteger o direito dos outros, né? O espaço de culto dos outros. E aí eu acho que tem a ver com essa questão da atitude pessoal. E aí a Ordem da Moleira é muito feliz nisso. Ela foi criada com essa mentalidade americana, né? De não podemos deixar que o tempo antigo da perseguição volte, mas ela trabalha o indivíduo. Ela trabalha o menino ali, desde o momentinho que ele cresce, nasce, é iniciado, e depois, quando ele se torna um adulto, ele volta para trabalhar com novos jovens. Então, ele continua sempre ciclando esse tipo de reflexões. E aí viabiliza momentos igual a gente está tendo aqui agora, de poder trazer esse assunto para o foco. Sim, e eu diria que também nem foge do contexto da pergunta, porque essas liberdades em si, intelectual, civil e religiosa, né, que a gente está tratando nessas entrevistas, elas estão todas interligadas, né, por essa questão da Exatamente. tolerância em si e da educação. Tipo, É. Que bom que eu falei pouco sobre a educação na outra, porque eu acho que, na minha opinião, é um trabalho de longo prazo, então a gente tem que agir ele em várias frentes, né? A frente de longo prazo, sem dúvida, é uma educação que seja cidadã, né? E aí, essa educação cidadã, ela não passa pelas mentalidades que a gente tinha no século XIX, nos modelos e nas ementas pedagógicas de ensino religioso que haviam antigamente. Essas ementas, elas entendiam o ensino religioso ou qualquer outro tipo de forma de tratar o tema da religiosidade na escola como só expositivo. Então, quando tinha esse tipo de olhar que não fosse proselitista, tipo assim, vou ensinar cristianismo na escola, doutrinar, ele era só expositivo. Gente, existe a religião A, B e C. Ele tem que ser um tipo de ensino participativo. De fato, fazer com que as crianças tenham contato com essas vivências religiosas, seja por meio de debates, levando líderes religiosos lá, ou de alguma maneira o Estado tendo políticas públicas que permitam que essas formas de culto possam atingir o espaço público. Então vai ter, sei lá, estou hipotetizando aqui, uma gira na praça, entendeu? E as pessoas vão ver a gira acontecendo e vão ver que não tem nada maligno lá. É um monte de gente cantando e sentindo o fervor religioso, como acontece numa casa evangélica, num culto, sabe? É inclusive muito parecido. E aí, a partir dessa abordagem de longo prazo, a gente tendo ela garantida, eu imagino que a gente também tem que ter abordagens de curto prazo. E essas abordagens de curto prazo passam por uma repressão estatal a toda forma de intolerância que foi identificada. Porque o que acontece aqui no Brasil é que não só a forma de intolerância acontece de uma maneira solta na população e vai acontecendo e fica normalizada, é a palavra que eu estava procurando, né? Você sabe que ocorreu um caso de intolerância religiosa, que tal lugar de culto foi hostilizado. E fica por isso mesmo, não se investiga, não se pune, não se fala sobre isso na grande mídia. Não é uma questão do interesse, do apelo, o povo quer saber disso. Não, a mídia tem que tratar disso de maneira obrigatória, ela tem que falar. É um assunto do interesse da sociedade, mesmo que aquilo não dê ibope,
Não tem que dar o É espaço, meio que entendeu? virou uma normatividade religiosa, né? Tipo, o culto da É, maioria é o culto é, que se fala. e eu ia chegar nesse ponto. Além da gente ter esse problema da impunidade para as coisas que acontecem no nível baixo, que é a população, a gente tem manifestações governamentais, institucionais, estatais, dos três poderes, nos quais há intolerância religiosa por parte do Estado. E aí isso não cabe de maneira alguma, entendeu? De maneira alguma, não cabe. Olha só, eu sou cristão, profundamente devoto e praticante, mas não cabe ter um culto cristão na Assembleia, entendeu? Não, não cabe, não faz sentido nenhum, entendeu? Isso é severíssimo. É o que o mestre Precisa conselheiro fala na abertura das cerimônias públicas. A exatamente gente que tem que ficar em põe. tetos separados. Exatamente. Exatamente, tem que se opor, né? A que eles fiquem sob o mesmo teto. Exatamente. Inclusive, o texto da instalação do mestre conselheiro, ele é uma das peças dos nossos rituais que fala mais a respeito dessa questão das liberdades e da filosofia política que faz parte da doutrina da Ordem de Molay. Ele foi escrito numa época em que o nosso fundador, o tio Frank Sherman Land, era muito próximo da política americana. E a gente teve alguns presidentes americanos, salvo engano, o presidente Roosevelt, que era membro do Supremo Conselho, ele era um membro ativo, né? Fazia parte do Supremo Conselho Internacional. Não era só assim, você é amigo, não. Ele de fato atuava e fazia parte. Você imagina ter o presidente do país fazendo parte da sua organização e dando pitaco e tudo mais. Então a gente tem expressões como aquela que ele também fala, que também está presente na Legião de Honra, que a ordem se preocupa em construir um governo que seja do povo, pelo povo e para o povo, né? Isso é uma expressão muito famosa na filosofia política americana e que, de alguma maneira, a gente herdou. E é justamente nesse sentido, sabe? Do ponto de vista governamental, institucional e a curto prazo, as instituições brasileiras, os poderes, sei lá qual, e eu acho que especialmente o legislativo, que na minha opinião é o poder mais importante e mais poderoso, porque ele tem a legitimidade da representação do povo direta, né? Ele deveria, de alguma maneira, é, mover as sanções, viabilizar as sanções para essas infrações estatais, institucionais da liberdade religiosa. Isso é muito, muito sério, muito sério. Deveria aumentar a visibilidade daquelas classes ou daqueles setores religiosos que estão proscritos e, de alguma maneira, punir aqueles representantes que trazem o sentimento religioso para dentro da casa do povo, né? E, de alguma maneira, criam ali a sensação de que o Estado está associado a certas práticas religiosas, que nada mais é que um retrocesso ao século XIX, entendeu? Em que o governo tinha uma religião oficial, que isso de alguma maneira estava ligado a certos privilégios das classes sacerdotais. A gente não pode admitir isso mais. Isso não cabe. E assim, da mesma maneira como aconteceu naquelas épocas, que esse tipo de comportamento, do ponto de vista político, leva o povo a uma desigualdade social maior, gera guerras, gera infelicidade, a gente não pode cair nesse erro de novo. Porque aí, senão, a gente joga fora tudo que a gente fez até agora, todas as nossas conquistas sociais e de população. É muito complicado. A gente acaba botando em xeque todas as liberdades juntas, né? Que a gente tava falando. Exatamente, exatamente. E de fato é isso que acontece. Quando eles atacam a maçonaria, como aconteceu recentemente, falam que a gente é satanista e tudo mais, para atender um interesse eleitoreiro, a nossa liberdade civil está sendo atacada. Por que a nossa liberdade civil está sendo atacada junto? Porque quando vocês forem fazer a sindicância de um candidato, no capítulo de vocês, a mãe dele vai falar que não pode, porque é satanismo, que não é de Deus. E aí a liberdade civil do menino foi ferida, porque ele não pode se associar, não pode fazer parte de uma organização com fins dinâmicos não governamentais para o seu próprio interesse pessoal, né? Para aprender coisas. Assim como a nossa liberdade intelectual, né? Que fica Exatamente, pensar atrelada coisas a uma diferentes. ideia religiosa e a maçonaria e a ordem da Fixa, que é Molay que são. assumida como se fosse uma verdade V Sim. maiúsculo. Exatamente. Então, você está perdendo tudo, entendeu? Não tem como. É interessante porque nos estudos de ciências humanas, formalmente falando, na universidade, a gente entende que é um pouco ilusório. Sabe por quê? Porque hoje em dia, e desde que existem os meios de comunicação em massa, começando no rádio, talvez na imprensa, né, no século XV com Gutenberg,
O que acontece é que, de fato, algumas pessoas controlam esse poder comunicacional. Então, a gente acha assim, a população não está interessada em saber de tal assunto. Mas a população é pautada pelos meios de comunicação. A gente acha, tem uma falsa ilusão de que as redes sociais dão uma liberdade para a gente ver o que a gente quiser, mas na prática, algumas empresas, algumas pessoas, alguns governos, algumas elites de poder, elas têm o controle desses algoritmos. Então, se elas quiserem pautar um assunto, elas pautam, e de fato elas pautam. Só que elas pautam assuntos que rendem mais engajamento, porque esse engajamento, provocando sentimentos, especialmente o sentimento de raiva, mas também a curiosidade mórbida, né, a indignação, esses sentimentos fazem a gente ficar muitas horas nas redes sociais brigando lá com as pessoas, compartilhando os vídeos e tudo mais. São as redes que nos radicalizam de propósito, porque essa radicalização dá muito dinheiro. A gente fica vendo lá a publicidade deles, enquanto a gente fica vendo 50 vídeos do Felipe Neto reclamando do Bolsonaro contra o Lula. Enquanto você está vendo esses 50 vídeos, ou está scrollando a timeline do Twitter, vendo threads e mais threads sobre algum assunto que está viralizando da pauta do dia, você está vendo publicidade, está ciclando dinheiro para eles. E aí, para eles, é interessante. Tem aquele caso antológico, cara, que eu ia falar que só quando o governo espreme, ou só quando a gente espreme, só quando alguém espreme, é que eles falam assim, não, beleza, vamos fazer. Que tem aquele caso antológico lá, relacionado à corrupção eleitoral na eleição do Trump, que houve o escândalo da Social alguma coisa, que era uma empresa, Cambridge Analytics, lembrei, que tinha manipulado a eleição a partir do compartilhamento de notícias falsas, se beneficiando do algoritmo. E a companhia, que era o Facebook na época, ele estava consciente do que estava acontecendo, só que as métricas da plataforma, que vinham em decrescente, que as pessoas estavam migrando do Facebook para o TikTok há muito tempo, né? Tanto que o Instagram começou a inventar o Reels por causa disso, né? Porque as pessoas estavam migrando cada vez mais. O Facebook subiu de novo, porque esse assunto foi dando polêmica. As pessoas ficavam lá nos textões, nos grupos, nos compartilhamentos, nos shares, aquele negócio do Pizzagate, do QAnon, várias polêmicas que aconteceram entre a Hillary e o Trump. E o Facebook estava sabendo. Então o Senado americano chamou o Mark Zuckerberg lá. E aí tem a entrevista que ele concedeu, a audiência, né? Que ele meio que ri na cara dos senadores, porque eles fazem um monte de perguntas, demonstrando que eles nem entendiam o que estava acontecendo, como que o algoritmo funciona, como que é a dinâmica do fluxo das redes sociais e tudo mais. E aí, tipo assim, ele estava lá, ele podia falar o que ele quisesse, e de fato hoje, as redes, o WhatsApp, o YouTube, eles têm algum controle. Eu acompanho essas questões, né, de mitigar os fluxos de compartilhamento de notícias falsas ou de criação dessas correntes de desinformação e tudo mais, ou de discurso de ódio, mas eles não fazem porque é extremamente lucrativo. Então eles vão sempre fazendo o mínimo. A gente vai apertando ele, o governo vai entendendo, os processos vão acontecendo, ou a população vai migrando, e eles vão ajustando um pouquinho. Mas na prática ele não se faz porque não quer, entendeu? É muito complicado, é uma guerra muito difícil de ganhar, porque eles são profundamente inteligentes e poderosos. A gente acabou caindo no assunto da quarta questão, né? Que era que tendências contemporâneas ameaçam essa liberdade. E a gente tá falando justamente dessa tendência de, tipo, das pessoas quererem tirar tudo das coisas e essa volatilidade de informação, fake news. É muito perigoso para a liberdade religiosa, porque o que acontece é que os meios de comunicação eles são profundamente potentes. Hoje eles são a tecnologia mais potente que já existiu até hoje. E ao mesmo tempo que hoje eu, como pesquisador, consigo acessar a biblioteca de Köln na Alemanha, que é de onde eu tirei os manuscritos que eu traduzi, terminei de traduzir em abril e vou publicar, são livros que há 10 anos atrás eu teria que ir à Alemanha buscar, entendem? E iam ficar lá, e as pessoas não iam saber, e agora eles vão sair no Brasil por conta dessa tecnologia. Mas ao mesmo tempo em que eu tenho essa possibilidade, essa ampliação do alcance humano, todo mundo virou homem elástico. Você quer uma coisa, você estica a mão e pega, não importa onde ela esteja no mundo, em termos de informação. Mas ao mesmo tempo, a gente consome cada vez uma informação mais horizontal, você fica vendo milhões de coisas ao mesmo dia. Porém, você não tem nenhuma verticalidade, você não se aprofunda em nada. Os vídeos duram 10 segundos, 30 segundos só. E isso é muito perigoso para a liberdade religiosa, porque o sentimento religioso é complexo. Então vamos pensar no cristianismo.
O cristianismo, ele é muito complicado. Eu achava que eu entendia tudo de cristianismo, porque era profundamente praticante e estudioso da doutrina há mais de 20 anos. Aí eu fui fazer uma pós-minha bobinha e percebi que eu não entendia nada, que tinha um repositório, um arcabouço intelectual imenso, imenso, imenso. É tão grande que eu não vou dar conta ao longo da vida toda. Tipo, eu vou ter que escolher o que ler, porque se eu continuar lendo continuamente, todos os dias, até o fim da vida, eu não vou dar conta de ler tudo o que tem para ser lido. Porém, à medida que esse movimento, que é infinitamente plural e dá a origem a um monte de denominações com diferenças doutrinárias, diferenças hermenêuticas de entendimento das coisas, a tecnologia de hoje e a sua superficialização, horizontalidade dos horizontes de conteúdo, ela faz com que essas coisas, essas diferenças, essas riquezas do sentimento religioso tendam a se acachapar. Vou dar um exemplo, no cristianismo, todas essas formas diferentes de religião, todas essas milhares ou centenas de denominações religiosas, elas tendem a ficar cada vez mais aproximar umas das outras, porque você vê tal pastor lá do lugar tal falando, e aí os outros pastores começam a imitar o que ele fala. E aí as diferenças vão desaparecendo, as riquezas regionais ou as formas particulares, as pequenas aldeias vão perdendo as suas fronteiras e vão se transformando numa macro-aldeia gigante. E isso é muito ruim, porque elimina, homogeneiza a riqueza do sentimento religioso. E aí, quando chega a um ponto em que não dá para homogeneizar mais, vai formar 2 ou 3 grandes bolhas, vamos supor, todos os milhares de evangélicos diferentes vão se consolidar numa mega bolha evangélica e ela vai entrar em conflito contra a bolha católica. Porque quando ela não tem mais para onde crescer, que é mais ou menos o que a gente está assistindo acontecer agora. E aí, quando não tem mais para onde crescer, você entende que tais pessoas estão para dentro da bolha, as pessoas são aliados. E quem está fora da bolha é inimigo. Cria-se uma radicalização. E essa radicalização é muito perigosa, porque ela começa na rede social, mas ela termina na morte das pessoas. E não é nenhum tipo de exagero falar que termina na morte, porque você simplesmente é incapaz de aceitar a diferença. Você está acostumado a pensar que todas as coisas são iguais, essas bolhas digitais têm um caráter homogeneizante do pensamento, né? Essa questão da imitação dos comportamentos, ela acontece na estética. Você vai ver as pessoas começar a fazer cirurgias, né? Implantes e, como é que chama? Harmonizações faciais, colocando ácido e tudo mais, para ficar com o rosto daquele jeito que fica parecendo um filtro do Instagram. E aí você vai ter isso também no comportamento. As pessoas vão se comportar de uma maneira, vão se expressar de uma maneira e não vão aceitar que as outras coisas sejam diferentes, né? Essa radicalização, essa xenofobia, por assim dizer, esse ódio à diferença, ele nasce justamente desse comportamento tribal que as nossas tecnologias comunicacionais acirram demais, agravam demais, e é muito perigoso. A gente precisa ter uma contracultura, um movimento de emancipação do ser humano nesse sentido para ontem, assim, tá tarde já. Senão a gente vai se autodestruir, não vai ser nem a poluição, não vai ser nem a miséria ou o meteoro que vão matar a gente, vai ser a gente mesmo. Agora vamos falar sobre a liberdade religiosa sob a perspectiva de nós, demolês. A liberdade religiosa é representada na sala capitular pelo livro sagrado. Ela é um dos direitos mais humanos e benevolentes que há. O mundo metafísico é sem dúvida um mistério para nós, a respeito do qual sabemos apenas partes pequenas, e por isso, entender que cada ser humano pode interpretar essas pequenas partes de maneiras diferentes é começar a entender as pessoas, de fato. Conceder a experiência religiosa de cada um e legitimá-la enquanto tal é um princípio de humildade, não só em tolerar e respeitar o outro, mas também em reconhecer que você não tem todas as respostas. Por toda a história da humanidade, onde havia falta de liberdade religiosa, havia também fanatismo e tirania. Além disso, em função dessa carência, os próprios crentes também eram cerceados por não seguirem exatamente o que as pessoas no poder determinavam. Galileu Galilei, por exemplo, importante intelectual de sua época, foi perseguido pela igreja por concordar com o modelo heliocêntrico, que dizia que era a Terra que girava ao redor do Sol, e não o contrário, ainda que ele fosse católico. O que podemos perceber é que a liberdade religiosa não garante somente a livre escolha de sua religião, mas também a forma com a qual você entende e interpreta o próprio mundo.
Garantir essa liberdade é, em última instância, garantir que cada um possa compreender a vida, a verdade e o universo da forma que achar melhor. A liberdade civil é importante hoje em dia? Como você acha que a liberdade civil é importante para a nossa sociedade como um todo? Ó, a liberdade civil é importante desde que o cidadão saiba usá-la de forma correta, tá? Não misture uma coisa com a outra. Então ele tem ali, eu sou plenamente a favor da liberdade civil, Sim. desde que o cidadão saiba usá-la como tem que ser usada, tá? Perfeito, tio. E assim, você acha que ela é importante hoje em dia para um país ter essa como um dos principais fundamentos, assim? É lógico, é lógico. Um país que você não tem liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade de escolha, não é um país democrático. Então você num país desse você não terá a liberdade de raciocínio. Sim. Você será pura e simplesmente um robô. Como o senhor definiria a liberdade civil? A liberdade civil, como é que eu definiria? Pergunta de novo, né? Como é que eu definiria a liberdade civil? A liberdade civil é aquela que nós estamos praticando aqui agora. Estamos aqui no meio da rua conversando, nos encontramos por acaso, estamos conversando. Vocês estão me perguntando vocês estão me perguntando de maneira gentil e educada, e eu tenho a liberdade de dar a minha opinião dentro daquilo que realmente eu penso, como eu penso. Eu não sou obrigado a responder o que vocês querem, como vocês também não são obrigados a acreditarem no meu raciocínio, na minha maneira de pensar. Perfeito, tio. E assim, você acha que hoje em dia a liberdade civil está ameaçada, tanto dentro do nosso país quanto no mundo como um todo? Totalmente. Infelizmente, aí nós temos que ir para a parte da política. Primeiro, você vê que hoje existe uma censura como nunca houve no passado. Tá? Sim. Não só no Brasil, essa censura fortemente é no Brasil, mas nos outros países em torno do Brasil também está tendo o cerceamento da liberdade das pessoas. Tá? Sim. O cidadão não pode ser contra, ter religião diferente, opinião política diferente, entendeu? E o outro tipo de liberdade é aquela que nós estamos andando daqui para lá, por exemplo. Você está gravando com um celular e ele está me filmando com outro. Mas tanto ele quanto eu, nós estamos olhando à volta aqui para ver se não vai passar ninguém correndo para levar nenhum dos celulares. Com certeza. Entendeu? Então isso aí é uma situação extremamente desagradável. Por quê? Porque as autoridades não estão conseguindo fazer o que precisa ser feito. Primeiro que temos uma legislação totalmente furada, tem uma legislação que serve a interesses. E segundo que nós temos um judiciário que também aproveita essa legislação em lugar de cumprir como tem que cumprir, fica naquela, não, a lei está assim, eu vou interpretar dessa maneira. E cada um está interpretando da sua maneira. Cada um está fazendo a sua vida, a sua liberdade e a sua legislação. Qual a definição para você de liberdade civil? Liberdade civil, não sei sobre que prisma você está falando, né? Mas vamos usar a filosofia para tentar responder. O Kant, ele costuma dizer o seguinte, cara, né? O Kant trabalha com a ideia de autonomia, né? E foi a ideia de autonomia que levou a gente a construir, né? No caso, um Estado não fundamentado por Deus, mas fundamentado pelo homem. Já que todos têm autonomia, tem que haver um entendimento entre todos para construir essa ideia de Estado, de contrato social e de democracia, tá? Só que existe o seguinte, quando Kant falava desse processo, ele dizia que havia, né, as leis constituídas por um soberano que era indicado por Deus, e isso não tinha validação social, né? Ou seja, a liberdade civil de cada um não era empregada, né, na construção de um contrato civil, né? E as leis não tinham de legitimidade, né? Então, há esse aspecto aí. Então, embora as pessoas tenham autonomia e liberdade civil para construir um contrato social e ajudam a construir essas leis, elegendo os representantes que vão votar essas leis,
essas pessoas, ao mesmo tempo, né, constroem um sistema representativo, e nem sempre esse sistema representativo representa o interesse da população como um todo. Todavia, a ideia de liberdade civil não quer dizer que você né, deva desobedecer às leis que você não concorde. Né? Então, a discussão, se existe um determinado conglomerado de leis e você não concorda com ela, não é porque você concorda com uma lei que você deve desobedecê-la. Né? Todavia, você tem liberdade civil para discordar, chamada objeção de consciência. Uma coisa é objetar a consciência, na verdade, de uma lei ou de uma carga, na verdade, normativa do qual você não concorde, tá? Você não concorda, você objeta e faz comentário com os outros colegas que você não concorda. Outra coisa é você desobedecer, né? Então, a desobediência violenta é chamada revolução, né? Isso seria a desobediência violenta, né? Que o Kant vai chamar de revolução. Não só Kant, mas outros filósofos como John Rawls e tal, vai falar que a objeção de consciência em que você resolve não obedecer à lei, né? E aí, usando inclusive da força física para isso é considerado revolução. A objeção de consciência, você não concordar com a norma, usar sua liberdade civil para não concordar com aquela norma, mas ao mesmo tempo que você não concorda com aquela norma, você vai lá e obedece como cidadão, né? Como cidadão cumpridor das leis, cumpridor das suas obrigações, você obedece à lei, mesmo não concordando com aquela norma. Você vai lá, cumpre ela, mas você diz que não concorda com ela, e aí você consegue concordar, não concordando com ela, você comenta comigo, comenta com você, comenta com seus amigos, né? Até que isso gera um consenso que vai gerar um objeto jurídico que pode reconstruir sistemas jurídicos, né? Se todos passarem a concordar que aquela lei não é justa, né? E aí isso vai forçar o legislador a alterar a lei a longo prazo. Essa objeção não violenta, usar sua liberdade civil para objeção de consciência, né? Ou seja, discutir as normas, discutir a lei, né? Mas sem desobedecê-la, né? Pode reconstruir o sistema jurídico e alterar a própria lei. A verdade é essa, tá? Então, essa é a discussão da liberdade civil. Você fazer, na verdade, você fazer tudo aquilo que você, né, possa fazer que é autorizado em lei. Tua liberdade civil tem limite na própria lei. E é justamente essa liberdade civil sua, primeiro, o teu direito termina quando começa o teu outro. E segundo, né, o teu direito tem limite na autonomia pública também. Né? A ordem pública instaurada põe direito à autonomia privada. Então, embora Kant, né, reconheça, né, ou lide com a ideia de autonomia, você tem sua autonomia, né, você tem liberdade, tem responsabilidade, né, para poder exercer essa autonomia e tua liberdade civil, né? Porque liberdade civil é uma coisa, agora ter responsabilidade para fazer o que você quer é outra, né? Então nem sempre quem faz as coisas tem responsabilidade sobre a sua liberdade. Então é um outro aspecto também trabalhado por Kant. Mas a sua liberdade civil encontra, né, limite naquilo que foi pactuado com a sociedade, né, no contrato social pactuado entre as várias autonomias privadas, né, que é, na verdade, a ordem pública instaurada. Então, a liberdade civil é a expressão da autonomia privada, mas vai encontrar limite na autonomia pública, que é o verdadeiro pacto social, é a reunião de todas as autonomias privadas. Né? Então, seria isso que eu teria a dizer sobre o primeiro tópico. Bom, o Brasil, a pleno exercício da liberdade civil, é um conceito que já nasce contraditório, tá? Porque ninguém exerce a liberdade civil plena sem instrução. E a instrução tem que ser multidisciplinar, ela não pode ser só no campo religioso, né, e no campo de uma matiz do conhecimento. Na verdade, quem vai exercer a liberdade civil de forma plena tem que ter conhecimento sobre sociologia, sobre publicidade, né, sobre ciências humanas também, as exatas e muitas vezes também ciências biológicas. Né? Então, exige, na verdade, exercício pleno da liberdade civil uma instrução prévia, né, sobre o conhecimento, na verdade, técnico, né, sobre o conhecimento reconhecido pela humanidade na estrada da técnica. Isso tem que ser transmitido às gerações futuras. Então, ninguém exerce liberdade civil sem conhecimento, sem instrução. Então, aí entra em discussão nossas escolas públicas, né? Se ela, de fato, oferece o nível de instrução devido para o exercício devido à liberdade civil, né? Ninguém exerce liberdade civil sem conhecimento, né? Então, você quer, na verdade, usar seu conhecimento para fazer o quê? Será que uma pessoa que não tem conhecimento, ele exerce plenamente sua liberdade civil? Será que a pessoa que não tem uma matiz do conhecimento para realizar uma coisa devido à instrução, ela está exercendo plenamente sua liberdade civil? Que ela vai ter uma série de direitos ali que ela pode exercer que simplesmente ela não vai conhecer, né? E há interesse, né, de que toda a população tenha esse conhecimento, né? Ou após a Revolução, né, houve interesse, na verdade, de manter limitado o nível de acesso de instrução da população, justamente para poder pôr limite ou cercear a liberdade civil. São discussões que estão aí presentes, que precisam ser levadas à tona, né, porque não dá para discutir liberdade civil
quando o alicerce da sociedade é a escola pública. Se ela está indo mal, meu amigo, não tem liberdade civil para ninguém, entendeu? Então, assim, vai ter uma casta oligárquica da sociedade que vai dirigir a sociedade, né? Já que são realmente que vão ter a capacitação necessária para o exercício pleno da liberdade civil, né? Isso não é uma questão de ideologia política, tá? Isso é uma questão de constatação histórica, né? Então, sempre as castas mais instruídas dirigiram a sociedade e exerceram melhor suas liberdades civis. Então, será que nas escolas públicas, né, as crianças hoje conseguem ter o devido acesso ao exercício pleno da cidadania? Né? Há aula de cidadania? É explicado às gerações futuras o que é cidadania? Né? Como é o acesso, o primeiro voto, né? A importância disso, de participar da escola, dos pais participarem da escola, de ter uma participação na associação de moradores, no condomínio do teu prédio, né? A instrução acerca de tomar parte, né, dessas instituições, né, são levadas ao conhecimento dessas pessoas, né? E como eles acessam esses direitos, ou elas não têm conhecimento disso e aceitam os estamentos que lhes são dados, né, e simplesmente desobedecem, né? Que a liberdade civil, ela exige um nível de conhecimento e capacitação para o exercício da autonomia. Se você não tem autonomia plena, porque você não tem conhecimento pleno, né, a tua liberdade civil está limitada, está cerceada, né? Então, nisso a Rodemolir dá um importante estamento, que é de colocar as escolas públicas com alicerce do nosso país, porque, na verdade, sem essa capacitação você não consegue ter essa liberdade civil plena, né? Uma coisa está ligada à outra, né? Não adianta você chamar o outro para exercer a liberdade civil, para capacitar, se essa pessoa não tem instrução. E é o que está acontecendo em uma parte dos países subdesenvolvidos do mundo hoje, né? Isso não é um problema do Brasil. Isso é um problema do mundo inteiro, né? O velho adágio, um povo sem cultura não se revolta. Então, você não pode sequer fazer objeção de consciência, exercer a liberdade civil quando você não concorda com uma lei injusta, embora você não possa desobedecê-la, se você não tem conhecimento que aquilo é injusto. Então, a instrução, ela torna-se necessária. Então, se no Brasil hoje você existe plenamente a liberdade civil, é bem complexo, né? Principalmente, um bom vetor para isso é você considerar que os cargos públicos mais bem pagos da sociedade hoje em dia são da segurança pública, são do judiciário, né? Então, não são cargos de educação. Então, assim, não há um interesse, né, em você ter um sistema em que você remunere bem, que as pessoas possam se capacitar, e aí possa ter uma boa instrução da população, e a população, na verdade, possa exercer plenamente a sua liberdade civil, né? Então, para querer educar, né, porque se um povo sem cultura não se revolta, então ninguém tem muito interesse, né? Toda a estrutura de publicidade, propaganda e manipulação de massas está conectado ao fato de você manter um povo, né, sem informação. E aí as agências de publicidade podem fabricar, né, pode fazer educação para o consumo com absoluta tranquilidade, desde criança, através dos desenhos, etc, né? Aí teu filho vai para o shopping, né, vai ficar pedindo aquele boneco e tal, porque viu um desenho. Então a mídia sabe muito bem, a publicidade sabe muito bem que ela faz educação para o consumo desde cedo, né? E vai preparando essa educação com, na verdade, desenho de estilo de vida, né? E aí, se você não consegue se enquadrar aquele estilo de vida, que é a equiparação às classes mais abastadas, né? Você automaticamente, né, tá excluído, porque você vai ser constrangido de alguma forma a se vestir de determinada forma, a ter determinado nível, né, patrimonial, né? O seu conceito de crescimento vai ser comparado ao crescimento patrimonial. Então, toda essa questão, né, gera um controle pelo constrangimento, né? E você não vai perceber esse processo se você não está fora de um sistema de instrução, né? Você não consegue nem destruir esse processo, né? Nem aumentar as oportunidades às classes menos abastadas, né? Se você não consegue ter a devida educação para exercício pleno dessa sua liberdade civil. Como manter a liberdade civil já foi mais ou menos dito aqui, né? Você não consegue manter a liberdade se as pessoas não sabem do que estão discutindo, se as pessoas não sabem, né, do que elas querem da vida, se elas não têm instrução para tomar decisão. Porque a melhor decisão hoje em dia, inclusive na gestão, na administração de empresa, é de que tem mais informação. A gente está na era, né, da gestão da informação e da gestão do conhecimento, né? Então, decide melhor, o melhor gestor que decide melhor hoje é o que tem mais informação, né? Então, informação é um dado estratégico crucial para tomar decisão em qualquer tipo de instituição hoje em dia, né? Então, não é diferente dentro da autonomia privada das pessoas. As decisões pessoais que você toma na tua vida hoje depende de informação. Quem decide melhor, quem toma as melhores decisões, quem tem mais informação, quem é mais instruído pelos pais, né? Ou quem recebe mais informação de uma escola ou de algum lugar em que o estado da técnica, ou seja, o conhecimento absorvido hoje pela sociedade é transferido de uma forma, né, mais assimilável, mais palpável, né? E você precisa buscar com menos facilidade esse conhecimento. Então, de alguma forma, né, a instrução do cara
é totalmente, né, a garantia disso, na verdade, é essencial para garantir que ele possa, na verdade, exercer a liberdade civil dele. A pergunta é se nossas escolas públicas hoje, essas instituições, né, educacionais hoje, garantem esse preparo, né, na verdade, para o exercício pleno da liberdade civil, né? Então, como é que eu vou exercer liberdade civil do que, né? Para que se eu não sei nem que é isso, entendeu? Então, não tem essa, entendeu? Até a participação social hoje depende de que as pessoas sejam capacitadas sobre o assunto para poder saber do que vão deliberar, né? Então, não delibera sobre nada quem não conhece sobre nada, né? Então, e aí é muito mais fácil manipular, né? Fabricar o consenso, né? Criando valores, estigmas, né? Estilos comportamentais, né? Criando figuras do mito, né, ligado a elementos metafísicos, como de religião judaica, religião católica, religião evangélica. Então, tudo isso, né, vai ajudar você a construir, né, toda essa figura, na verdade, né, que seja de eleger líderes, né, mitológicos, né? E esse processo é feito hoje tanto pelo PT como pelo pessoal do Bolsonaro, tá? Então, assim, você precisa conectar o líder, né, a alguma religião, você precisa conectar o rito a alguma espécie de mito, né? Por quê? Porque esse é um movimento feito pelo Otto von Bismarck na Alemanha, né, poder unificar toda a Alemanha, né? O Hegel foi lá e fundamentou a ideologia alemã, né, no elemento cultural e religioso, né? E aí precisava colocar o rei numa figura mitológica ligada à religião, para ele poder ser uma espécie de Führer, né, o líder indicado por Deus, né? Então, esse é um movimento muito antigo, foi apropriado pela mídia, né? Hoje a mídia utiliza, né, isso dos dois lados para fabricar o consenso, né, fabricar o produto político dos dois lados, e só vai ter consciência disso quem tem o nível de instrução necessário para entender essas matizes de ciência sociológica, né, filosófica e tal. Mas, assim, toda essa capacitação em outros lugares do mundo é dada na primeira infância, né? O cara vai sendo educado no primeiro grau, segundo grau, daí o cara já sai da faculdade com uma consciência, sai da escola com uma consciência política boa, né? Isso é obrigação do Estado, né? Então, sem isso for trabalhado nos alicerces das escolas públicas, o cara, né, não consegue exercer sequer o posicionamento dele, né, político, econômico, né, e moral, né, sem a devida instrução de valores, né. É claro, né, tem que ser aquela instrução de valores, né, com um estudo neutro, né, você pega e estuda todas as matizes do conhecimento, né, todos os pensadores, independente deles serem filiados a uma ideologia ou outra, né. O que importa é o cara ter a capacidade de comparar tudo e tirar a sua própria conclusão. E isso é liberdade civil, isso é autonomia privada, né. Li tudo, tenho todo o conhecimento estruturado, né, me foi passado todo esse conhecimento estruturado e hoje eu tenho um exercício pleno, né, e consciente da liberdade civil através deles, né. Então seria uma discussão que estaria em pauta envolvendo as escolas públicas, né? Elas teriam a obrigação de fazer essa transmissão também. Então, são assuntos ligados, né? E conectados, inclusive, às virtudes cardeais da ordem de Molay. Que tendências contemporâneas ameaçam a liberdade civil? Então, tendências contemporâneas, cara, é que aquilo que vem sendo usado durante décadas, né? Para poder educar, né, comportamentos, né, de pessoas, de consumo, etc., que depois é utilizado para poder fabricar um produto político, né, servindo aqueles que melhor pagam, né, a estratégia daqueles que pagam mais, poder gerar uma cultura comportamental, inserir valores sociais, né, funciona como as teorias semióticas da publicidade, lembra a propaganda da Pepsi da nossa época? O cara nunca conseguia pegar a mulher que era vizinha, né, mas um dia ele abre a Pepsi, né, e a mulher gostosa, a vizinha gostosa vai lá e olha para ele, porque ele abriu a Pepsi, né? Então você agrega valores não humanos aos produtos, né? Desejos humanos passam a ser agregados aos produtos para gerarem desejos de consumo. Então essas teorias semióticas da publicidade demonstram como a publicidade vem sendo preparada hoje para poder, né, educar consumidores. Só que eles entenderam de uma forma que eles podem educar para consumidores, né, para consumir um produto, eles podem educar também eleitores para consumir um produto político, né? Então já é aí a grande discussão que é feita pela mídia e pelos rádios. Só que hoje isso é feito pelas redes sociais, através do uso da inteligência artificiais, que é muito pior que os mecanismos de publicidade contemporâneos. Instagram, Facebook, WhatsApp, né, mapeiam o seu comportamento de consumo, né, mapeiam, né, sua orientação sexual, sua preferência política e vão te oferecer, né, como instrumento de consumo. Hoje a inteligência artificial faz isso com muita facilidade, né? Basta ler Carl Jung e o Harari, né, que são professores que estão estudando esse avanço das inteligências artificiais. As Big Five, Instagram, Facebook, WhatsApp e tal, utilizam a inteligência artificial para mapear o pensamento do teu comportamento de consumo e lhe oferecer já os produtos, tá? Só que também elas vão fabricar consensos, na verdade, políticos econômicos sobre determinadas matizes do conhecimento, bombardeando vocês, né, com informação. A título de exemplo, né, isso é o que aconteceu, né, nos Brexit da Inglaterra, né, as eleições que tiraram o Reino Unido, né, da Europa, né, um dos elementos que mais, né, fizeram os Estados Unidos, né,
saírem, na verdade, da União Europeia são as deepfakes, que são, na verdade, as fake news criadas pela inteligência artificial, que pega a notícia real do jornal e muda zeros, muda letras, né? Então a Scotland Yard mapeou esses disparos, né? E esses disparos eram feitos por empresas da Macedônia e da Turquia. E aí percebeu-se que políticos ingleses que mais pagavam disparavam mais deepfakes, que são as fake news da inteligência artificial. Pegava a notícia real, por exemplo, a notícia que mais fez com que o Reino Unido votasse pela saída da Inglaterra, na verdade, da União Europeia, foi uma notícia dizendo quanto ia custar o sistema de saúde europeu para a Inglaterra, né? E aí era algo em torno de 1.700.000 libras, né? E no final a inteligência artificial mudou zeros, botou mais zero. E aí, portanto, que as pessoas votassem, né, pela saída do Reino Unido da União Europeia. Então, hoje em dia, o problema não é as fake news, né? São as deepfakes, as fake news da inteligência artificial. E o disparo é feito para o grupo político mais paga. E não só a Scotland Yard, né, como também a Interpol avisou que os países que passam por grande polarização política hoje serão as vítimas, né, serão os alvos dessas empresas. A lógica é quem pagar mais, né, tem mais disparo a seu favor. Então, a gente está numa era, né, então, que precisa ser investigado, que essa educação para o consumo, né, essa educação de eleitores, né, ela afeta diretamente, né, a liberdade civil das pessoas, porque ela vai mexer, né, nas suas escolhas. Você pensa ter liberdade de escolha, você está sendo induzido a escolher, porque hoje em dia quem programa a inteligência artificial são psicólogos, são sociólogos, né, então elas vão mapear teu comportamento de consumo, né, e vão também te oferecer aquilo que você já está procurando, aquilo que você está conversando com seus amigos, né, vão mapear também seus amigos e vão começar, né, a tratar seus dados pessoais, né, descobrindo qual é a tua religião, tua preferência econômica, né, e isso tudo é vendido para as grandes empresas, né, porque o ouro do futuro, né, o petróleo moderno hoje são os dados pessoais, né, então isso tem um valor econômico muito grande. Inclusive a capacitação que eu estou dando hoje na Alerj, né, é para desenvolver marca regulatória para botar limite nisso, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Agora, falando da liberdade civil sob a perspectiva de nós enquanto demolês. A liberdade civil é representada na sala capitular pela bandeira nacional, sem a qual não poderia haver liberdade religiosa. Como um passo anterior, a liberdade civil é o que assegura a oportunidade de vivermos em uma sociedade justa, digna e ética. A bandeira oferece a proteção da pessoa, moral ou física, de quem ela é insígnia. A bandeira de nosso país serve como um escudo para podermos exercer todas as nossas possibilidades enquanto ser, sem sofrer nenhum tipo de represália. Sem nossa liberdade civil, não seríamos cidadãos, mas somente corpos a serviço daqueles que estão no poder. Ela engloba todos os direitos cívicos, tais como a isonomia jurídica, o direito ao voto, o direito de ir e vir, a liberdade de expressão, o acesso à vida, entre outras. Ela é o direito de exercer a nossa cidadania nos limites que a lei nos impõe. Para um demolei, liberdade civil é pregar, defender e cumprir os ideais que respeitam e defendem os direitos das liberdades, livres pensamentos e escolhas para a sociedade, ao mesmo tempo que repudiam ideias que ameaçam esses princípios. A liberdade intelectual. Olha, como eu falei, a juventude hoje ela está sendo muito manipulada, entendeu? Então, eu já tinha comentado a respeito anteriormente, isso aí é cercear a liberdade intelectual de cada um, porque eles colocam na cabeça do jovem o que eles têm que pensar, mas nem eles passaram por aquilo, nem eles sabem como foi aquilo, eles escutaram dizer e transmitem. Se você vai ver muita gente radical, e tanto de um lado quanto de outro, eu não estou dizendo que seja lado A ou lado B, tanto de um lado quanto de outro, você vai ver que existe isso, entendeu? Mas de um determinado lado, essa liberdade é muito mais cerceada do que de outra maneira. Você se você não... A liberdade intelectual só serve se for de acordo com a minha. Sim. Se a sua liberdade não for de acordo com a minha, a sua liberdade intelectual não me serve de nada, você está totalmente errado. É verdade. E qual a importância para um país ter liberdade intelectual? A importância de um país ter liberdade intelectual é simples, ela vai fazer com que esse país cresça, entendeu? Porque nós temos potencial de inteligência aí hoje, com a tecnologia que existe, muito grande. Então, com a liberdade intelectual, você vai ver um país desenvolver com facilidade. Agora, quando você chega dentro de uma sala de aula, numa universidade ou numa faculdade,
e que te dizem como você tem que fazer ou como você tem que pensar, foi sua liberdade intelectual. E aí você não vai criar novidades para o futuro. Sim. E você acha que a liberdade intelectual está ameaçada? Muito. E como Muito. que a gente evita isso? Muito. É só você, por exemplo, não ter dentro das universidades e das faculdades e nas escolas mesmo, um professor que, em lugar de ensinar a própria matéria dele, ele tenta fazer a cabeça do jovem. Independente dele ter 12, 13, 14, 17, 18 ou 25 anos. Ele tenta fazer a cabeça dele, para que ele aceite aquela verdade dele. E é por isso que a verdade intelectual está ameaçada. Quando você passa a aceitar pura e simplesmente porque o outro diz que tem que ser assim, você para de raciocinar. Anterior, a ideia de liberdade intelectual é uma ideia onde não exista uma hegemonia, né, da forma de pensar e agir de forma que venha oprimir pessoas que pensem diferente. Não importa o meio, né? É evidente que, dependendo do meio que você esteja, você vai ter uma maioria que pensa de uma forma. Mas não significa que eu vou fazer bullying, que eu vou esmagar, que eu vou humilhar, eu vou, seja lá, cometer qualquer tipo de violência, né? Um assédio moral, por exemplo, porque a pessoa pensa diferente. Na prática, por exemplo, é evidente que no meio, estou botando aqui no celular para carregar, é evidente que no meio, por exemplo, militar, você tem uma tendência majoritária de um pensamento mais à direita. Em um meio religioso, um pensamento mais à direita, conservador religioso. Em uma universidade, em um curso de humanas, a existência de uma maioria que tem um pensamento mais à esquerda, progressista, liberal, no sentido liberal político, não econômico, né? Ou até mesmo, né, anarquista, comunista, qualquer espectro que se coloque à esquerda. Então, assim, o que não pode, inclusive, infelizmente, eu já vi acontecer isso, né, é você impedir que alguém pense diferente. Né, impedir que alguém pense diferente. Eu já tive ex-alunos, por exemplo, que são religiosos e conservadores, e eles foram perseguidos por pensarem diferente do que a maioria, né? E já vi o contrário também, professores sendo perseguidos por serem de esquerda, porque davam aula em locais conservadores, escolas ou religiosas, ou até mesmo academias militares, entendeu? Então a ideia a liberdade intelectual você permitir a existência, tá, do contraditório. Existe a liberdade intelectual, existe sim, mas também é inegável que existem bolsões de grupos de pessoas que não aceitam isso, querem impor a sua hegemonia intelectual. Existe isso em todos os lados. Eu vejo isso na esquerda e vejo isso também na direita, tá? Eu vejo, mas não é a maioria, tá? Eu vejo um amplo, eu, por exemplo, eu trabalho em 5 escolas, né? E nas 5 escolas eu tenho um amplo debate de ideias com os professores e com meus alunos, né? Os meus alunos, por exemplo, quem me tem no Instagram vê que no Instagram eu não coloco nada de política, né? Só coloco no meu privado, e naquele status das pessoas mais próximas, tal. Até porque eu não preciso. Quem me conhece sabe a minha posição. Eu não preciso ficar botando na internet isso. Então, assim, eu falo de política, porque se eu estou dando aula de história, filosofia, sociologia, geografia, né, eu tenho que falar de política, até porque é uma estratégia pedagógica trazer para a realidade do aluno, mas falar de política não é ficar fazendo propaganda para A ou para B, né? Por exemplo, hoje mesmo, ou essa semana mesmo, segunda-feira, eu estava dando aula numa turma de 2º ano e falei com eles sobre a Primavera dos Povos, né? A Segunda e a Terceira República na França, e
falamos de questões que foram debatidas na época, como pena de morte. Aí eu trago isso para a realidade brasileira, se você é contra ou a favor, por quê, né? Por exemplo, o voto censitário, o que seria um voto censitário, o que é um plebiscito, o que é um censo, né? O que é uma consulta. Então, é isso que eu falo, se você é a favor ou contra. E não é defender político, não é falar de candidato A ou de candidato B, mas não tem como, eu não tenho. Justamente. É explicar a realidade, né, querendo ou não. Mais fácil para o aluno do que ficar debatendo, né, absolutismo, eu tenho que trazer para a realidade dele. Então, eu pego o conceito, como é que é o conceito trabalhado hoje? Né? No país onde tem pena de morte, você pega China, Estados Unidos, que são antagônicos, mas os dois têm pena de morte. E você trabalha essa ideia, né? De fato, quais são as consequências reais. E no Brasil, como seria? Então, é essa a ideia. Então, assim, eu nunca tive problemas, né? Eu nunca tive problemas quanto a isso nesses 20 anos que eu dou aula. Já tive problemas com professores, né? Que pensam, são radicais, e com esses caras eu bato de frente mesmo. E eu nunca tive problema com alunos. E pelo contrário, eu já assim, por exemplo, eu me lembro que lá em 2018, estou numa sala, acho que de 9º ano, primeiro ano do ensino médio, tinha um garoto que defendia o Bolsonaro e a turma inteira não queria nem deixar o cara falar assim, não, meu irmão, deixa o cara falar, cara. O cara tem direito de defender a ideia dele. O cara tem direito de falar o que ele quer. Vocês não podem ficar aqui acusando o cara de defender um político que, entre outras coisas, não dá liberdade de expressão. E vocês não dão liberdade de expressão, cara. Vocês estão fazendo exatamente aquilo que vocês criticam. Deixa o cara falar. Então, assim, nesse ponto, o debate ele deve existir, porque o debate ele engrandece, o debate faz você crescer, faz o indivíduo crescer, a coletividade crescer e, por consequência, a sociedade crescer, tá? E o que deve ser defendido, claro, né, como aquelas exceções que nós falamos, né, algumas coisas absurdas não podem ser defendidas, evidente, não devem ser defendidas, mas, assim, a censura, ela não pode ser prévia, ela não pode ser prévia. Você tem que responder pelo que você falou. Mas você não pode ser proibido de falar. Você fala, cria, né, provas contra você e responde por isso. Qualquer visão totalitária. Qualquer visão totalitária, independente do espectro político. Se é totalitário no sentido de impedir a existência do outro, ameaça a liberdade intelectual, né? Por exemplo, eu converso muito com o pessoal da esquerda, né, principalmente professores, pessoal lá que era da UF, que ainda tem algum contato, né? Cara, voltando àquela primeira pergunta, eu não posso impedir que o cara, por exemplo, seja liberal, que o cara seja anarcocapitalista, que o cara seja comunista, por mais que eu ache utópico ou não, enfim, não importa. Eu não posso exigir que o cara pense como eu, porque assim, daqui a pouco eu estou exigindo que o cara pense como eu, se vista como eu, como que eu como. Cara, o que é isso? Isso é uma distopia, isso aí é 1984, Nós, né? Que são livros distópicos, ou então uma distopia futurística como V de Vingança. Não, cara, não, isso não existe, né? Regimes totalitários, não importa se comunismo, fascismo, nazismo, né, socialismo, né, qualquer regime totalitário, ele é uma ameaça à liberdade intelectual. Quando você começa a censurar livro, né, quando você começa a tolir a pessoa de se expressar, aí, meu irmão, alguma coisa está errada. É aí que a gente tem que combater. Foi o que o João falou mais cedo, antes da conversa. A gente não pode ser tolerante com os intolerantes, porque é assim que eles vão montando. Porque, hoje, né? Não é comigo, deixa isso pra lá. Você quer ver um exemplo? Olha só, um exemplo. As pessoas hoje, principalmente no meio acadêmico, usarem o pronome neutro, né? Cara, tem uma galera que chia. Se o cara fala assim, bom dia a todos. Assim, meu irmão, cara, a sua vida vai mudar. Porque o cara falou bom dia a todos. Assim, o professor de português ele não pode ensinar isso em sala de aula. Por quê? Porque eu não gosto? Não, é porque não é o português que cai no vestibular. Agora, ele chegar na sala e falar bom dia a todos, é direito dele, cara. Você concorda? Eu não vou aceitar que ele me obrigue a falar. Não me obrigue a ter que falar todos. Mas eu também não vou te proibir de falar. É jeito seu, cara. Você não fala gíria? Aí o outro não pode falar todos. Então, assim, o que eu questiono é
Não pode falar todos, ou todo mundo tem que falar todos. Isso eu sou contra. Você tem que ter a liberdade de escolha. Você pode tentar me convencer. Todos não deve se falar porque está errado. Ou então assim, não, apesar de não ser a norma culta, é uma forma de inclusão. Beleza. Eu quero entender a sua visão de mundo. Não significa que eu vá concordar com a sua visão de mundo. Mas você vai ter o direito, se não está cometendo crime, né? Se você não está cometendo um crime, se você não está indo contra a lei, por que não pode? Aí, se não pode, a gente entra numa outra questão muito mais subjetiva, questões éticas e morais, né? E aí, questões éticas e morais estão baseadas em cultura. E aí, a cultura, ela se transforma. A cultura, ela sempre está em transformação, né? A liberdade intelectual é representada na sala capitular pelos livros escolares, sem a qual não poderia haver liberdade nem religiosa nem civil. Indubitavelmente, a liberdade intelectual é a mais basilar de todas, causa de todas as outras. Poder desenvolver-se intelectualmente de uma maneira pessoal, que leve em conta a sua experiência de vida por completo, é a base de tudo que vem depois. Não seria possível chegar na liberdade civil se não fosse possível pensar individualmente e discutir o nosso caminho para o futuro. Da mesma forma, a liberdade religiosa é fruto das diferentes interpretações acerca do divino, mas para poder interpretar o divino, a liberdade intelectual precisa existir. Há um dito chinês que afirma que se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando um pão, e ao se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora com um. Porém, se dois homens vêm andando por uma estrada, cada um carregando uma ideia, e ao se encontrarem, trocarem as ideias, cada um vai embora com duas. A grande questão é que não existe nada pior do que a falta de liberdade intelectual. Ao desfrutarmos dessa liberdade, quando ela não só existe, mas também é incentivada, o florescimento de ideias ocorrerá por todas as partes e, como um dia de primavera, por todos os cantos iremos nos apetecer com a beleza daquelas cores variadas que compõem um quadro lindo. Ao contrário, se não pudermos exercer essa liberdade, teremos que viver com apenas uma única forma de pensar, condenados a ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E se isso for uma realidade, e não existir liberdade intelectual, nunca iremos progredir como país, tampouco como indivíduos. Isso se dá pelo fato de que a cura nunca se trata da exclusão ou da diminuição. Se há um rio cuja água foi envenenada, ele não será curado restringindo ainda mais as suas águas. Em verdade, a forma de purificar o rio é anexando um outro rio a ele. Nessa integração, na união, na mistura, é que as águas do rio anexado irão salvar aquele rio que antes fora envenenado. Da mesma forma com os humanos. Quantas vezes tivemos problemas para resolver uma questão, ou estávamos tristes por um acontecimento, e, ao ouvir as ideias de uma outra pessoa, nossa perspectiva mudou, e deixamos de sofrer com aquilo. Quantas vezes não mudamos completamente nossa maneira de enxergar o mundo ou algum ponto particular em razão de ouvir as opiniões de outras pessoas, opiniões essas que nunca chegaríamos sozinhos. Ao mesmo tempo, como poderíamos realmente evoluir enquanto nação se só seguíssemos um único ponto de vista? Ora, é assim que surgem as ditaduras. O progresso exige o máximo de conhecimento possível, e só conseguiremos tamanha quantidade se desenvolvermos e assegurarmos a liberdade intelectual. As grandes conquistas da humanidade foram obtidas conversando, e as grandes falhas pela falta de diálogo.